Bora, moçada, agora vamos dar continuidade com os exemplos da isomeria geométrica e vamos ver, claro, como classificar essas coisas, não é? Então, é o que vai nos interessar exatamente nesse momento, tá bom? Vamos começar com o hidrocarboneto mais simples de todos, que vai me permitir essa isomeria. Nesse caso, nós vamos trabalhar aqui com o buteno. Espera aí. Com o buteno? Mas qual deles? Existe o but1N e existe o but2N. Nós vamos trabalhar aqui com o 2-buteno, tá bom? Obrigatoriamente com ele. Na hora que a gente representa a fórmula estrutural plana, não dá para a gente visualizar a existência da isomeria, mas ela está lá presente. Quando a gente trabalha com nomenclatura, e já passamos por ela, já estamos em isomeria nesse momento, quando a gente desenha o 2-buteno, o but2N, dá na mesma, nós representamos esse composto assim, ó, CH3, CH dupla, CH3. Então, é assim que a gente desenha o but2N. E batendo o olho nessa estruturinha verde, não dá para eu ter ideia que existem duas moléculas que são diferentes entre si no espaço, mas existem. E a gente agora vai aprender a desenhá-las e aprender a classificá-las, tá bom? Então, se nós estamos falando de isomeria geométrica, a geometria, óbvio, ela é essencial e ela vai nos auxiliar muito para que a gente enxergue a diferença entre as duas estruturas, tá bom? Então, para a gente desenhar os isômeros a partir dessa fórmula, primeiro, primeira coisa, vamos para os passos. Primeiro passo, ok? Represente o centro rígido. Represente o centro rígido, que nesse caso ele é caracterizado pela ligação dupla. Ela aqui, ó. Não permite a rotação em torno do eixo de ligação. Então, represente o centro rígido. Vamos representá-lo. Mas quantas vezes? Gente, se nós estamos falando de isomeria, existem, no mínimo, dois compostos que são diferentes entre si. Então, nós vamos aqui desenhar dois centros rígidos, tá? E nós sabemos que o centro rígido ele é caracterizado pela dupla, tá bom? Então, aqui, ó, desenhe o centro rígido, ok? Então, vamos desenhá-lo duas vezes. Olha lá, o centro rígido está presente na nossa vida. Agora, o que nós vamos fazer é encaixar os grupinhos que estão ligados a esse centro rígido. Então, esse vai ser o nosso segundo passo. Aqui, ó, nós vamos encaixar os grupos ligantes. Então, vamos fazer isso. Encaixar os grupos ligantes que estão aqui conectados ao centro rígido. E quais são eles? Ligado ao carbono da esquerda, eu vou ter o grupinho metil e vou ter o hidrogênio. Ligado ao carbono da direita, eu vou ter o grupinho metil e o hidrogênio. Também a mesma coisa, tá bom? Então, vamos encaixá-los. Aqui em vermelho, ó, H e CH3, H e CH3. Encaixei os meus ligantes. Mas eu poderia tê-los encaixado de forma diferente. H e CH3. Mas eu poderia ter encaixado aqui, por exemplo, ó, com o CH3 em cima e o H embaixo. Peraí. Encaixei os grupos ligantes. O que eu estou percebendo entre o composto da esquerda e o composto da direita? A disposição espacial desses ligantes em torno do meu centro rígido, ela é diferente. Não é? A conexão atômica é a mesma. Presta atenção, ó. Aqui, ó, CH3, CH, CH, CH3. Olha para cá. CH3, CH, CH, CH3. A conexão dos átomos é a mesma, mas a disposição espacial em torno do centro rígido ela não é a mesma. Então, para que a isomeria cis-trans, a isomeria geométrica, ela possa existir, eu preciso do centro rígido
não é? E ao encaixar os grupos ligantes, eu preciso encontrar disposições espaciais distintas. E esse but2eno me permite exatamente isso, tá? Então, eu encaixo os meus ligantes. E, portanto, galera, quais seriam as exigências? Aqui, ó. As exigências para que a isomeria cis-trans venha a existir. O centro rígido, claro que é a dupla ligação. Não é? Estamos falando de compostos de cadeia aberta. E eu vou, obrigatoriamente, ter que atender a essa segunda exigência, que eu acho que ficou, pelo desenho, né, clara para a gente. Eu vou aqui, ó, em cada um desses carbonos ter 2 ligantes. O que eu preciso? Eu preciso que o ligante A, o ligante B, o ligante X e o ligante Y, que são os 4 ligantes que aqui em torno do meu centro rígido estarão. Eu preciso que o A seja diferente do meu B e eu preciso que o meu X seja diferente do meu Y. Ou seja, eu preciso da dupla, que é a primeira exigência, e no mesmo carbono, esquerda ou direita, no mesmo carbono, que ó, os grupos ligantes não podem ser iguais. Então, esse grupo e esse não podem ser o mesmo. Ok, oi. Os dois aqui são iguais. E daí? Os dois aqui também são iguais. E daí? Não tem problema nenhum. Porque, ó, o A tem que ser diferente do B. Eu não falei que o A tem que ser diferente do X. Eles podem ser iguais. Não tem problema. A limitação está no mesmo carbono. Os grupos não podem ser os mesmos. Então, isso não pode ser igual a isso. Combinado? Mas aqui pode ser igual, não é uma limitação para a gente. Então, se eu tiver o centro rígido, né, e os grupos ligantes diferentes em torno desse centro rígido, a isomeria cis-trans vai estar presente. Agora, já desenhamos, não é verdade? Agora eu preciso classificar os isômeros como cis ou como trans. E o que fazer? Vem cá, ó. Para a gente, né, classificar tudo isso, o terceiro passo, ó, o segundo é encaixar os ligantes, e o terceiro passo, aqui, ó, né? Atendidas as exigências que vocês acabaram de ver, nós traçamos um plano horizontal sobre o eixo da ligação dupla. Ligação dupla. Por que eu tenho que pensar no eixo da ligação dupla? Porque se eu desenhar essa molécula em pé, não é? O meu plano ele não vai ser na horizontal aqui do meu papel. Combinado? Mas ele vai estar sempre em cima do plano do eixo da ligação. Então, aqui eu tenho o centro rígido. Traçamos um plano sobre o eixo da ligação. Então, um plano imaginário aqui, ó, em verdinho. Então, eu vou chegar aqui, ó, em cima da dupla e eu vou traçar um plano imaginário, ó. Ok? Um plano imaginário, tá? E aqui, o que nós vamos fazer? 4, ó. Para classificar alcenos de substituídos. Ok? De substituídos. Usamos aqui, ó, 2 prefixos, né? Que é o cis e usamos o trans. Agora, como determinar se eu vou ser o cis ou vou ser o trans? Aqui, ó. O cis, nós vamos ter grupos iguais, né? Grupos iguais. Ou podemos dizer aqui também, né? De maior massa próximos. Ok? E o trans, nós vamos ter grupos diferentes. Ou podemos usar os iguais. Grupos iguais, para ficar mais fácil. Iguais ou de maior massa
ou maiores massas, né? Maiores, que eu estou me referindo a dois maiores massas, não é? Afastados. Como assim? Então vem para cá, vem para cá. Nesse caso eles são iguais, né? Poderiam não ser, tá bom, gente? Então poderiam não ser. Poderia aqui eu ter um CH3 e aqui, por exemplo, tem um grupo etil, ok? Seria a mesma análise. Então, se eles forem iguais é mais fácil. Se eles forem diferentes, nesse caso, olhem a massa, vai atender para te substituí-los. Então, lá vamos nós, ó. No carbono da esquerda, qual é o grupinho de menor massa? O hidrogênio, tá bom? Ô, gente, olhar menor massa, olhar maior massa, dá na mesma, tá bom? Então, tanto faz. Menor massa é o hidrogênio, maior massa é o CH3. Então, aqui, ó, o CH3 é o de maior massa, e nesse carbono, eu olho para cada um dos carbonos. Para esse carboninho, aqui, o CH3 tem maior massa também. Concordam? Beleza. Aqui, né, CH3 maior massa, CH3 maior massa. Cris, como é que eu vou olhar essa massa? Na tabela, né, gente? A massa, né, é molar dos elementos somados. Carbono é 12, hidrogênio são 3, então dá 3 pra gente também, beleza? Então, na hora que eu analiso aqui, que, ó, sobre o plano horizontalmente traçado em cima do eixo da ligação dupla, esses grupinhos de maior massa estão mais próximos. Isso quer dizer que o isômero é o cis, ok? Grupos iguais ou de maiores massas, eles estão próximos. Então, esse aqui, pra gente, é o cis, ó. E eu percebo aqui que os grupinhos de maior massa, né, ou os grupinhos iguais, tanto faz se eu olho menor ou menor, eles, ou maior, né, eles estão em lados o quê? Opostos em relação ao plano traçado. Então esse vai ser o isômero do tipo trans. É assim que a gente classifica. Gente, de forma bem direta, bem objetiva, você desenha o centro rígido, encaixa os pedacinhos e traça o plano. Tá bom? Se os de maiores massas estiverem próximos, é cis. Se estiver afastado, é trans. Ponto final, pum, acabou. É isso que eu tenho que fazer. Entenderam a lógica? Então, nesse exemplo, não é? Deu para a gente destrinchar muita coisa do que é necessário para a gente entender essa isomeria. Então, percebam que o cis 2-buteno e o trans 2-buteno, na nomenclatura a gente usa o termo cis e trans antes do nome do composto, tá? Esses dois isômeros são estereoisômeros, são isômeros espaciais e eles não são iguais, tá bom? A conversão do cis no trans ou do trans no cis exigiria exatamente ali, mais ou menos os 260 kJ para que um se converta no outro. Então, a dupla ligação, que é o centro rígido, não permite que esse se converta nesse. Não com facilidade, tá bom? Ou seja, essa conversão ela só vai acontecer a altas temperaturas, tá bom? Então, é isso que a gente tem que sempre guardar de agora em diante. Cada um deles existe isoladamente na natureza como moléculas diferentes, ok? Então, vamos tocar o barco e ver o que a gente agora, né, vai desenvolver no próximo ponto. Combinado? Então, partiu! Moçada, vamos falar agora sobre uma diferença importantíssima ao analisarmos os isômeros geométricos, o cis e o trans, que é a energia potencial ou estabilidade, não é? Que eles vão apresentar, que são diferentes entre si. Faz todo sentido. Sendo moléculas diferentes, a estabilidade que eles vão apresentar, não é? Vai ser diferente. E uma ferramenta importantíssima para que a gente possa quantificar, analisar, não é? A estabilidade desses isômeros é submetê-los ao mesmo tipo de reação e analisar a variação de entalpia do processo, tá bom? Então, aqui, ó, a estabilidade que podemos associá-la, claro, à estabilidade, né? Ou energia potencial, ela é diferente entre os isômeros. Ela é diferente entre os isômeros.
entre os isômeros. E como é que nós vamos analisar isso? Pelo calor de combustão, ou pelo calor de hidrogenação, ou por qualquer outro calor, ou variação de entalpia, né? Na qual eu submeto os reagentes ali, que são os isômeros, ao mesmo tipo de processo. Então, nesse caso, eu vou usar o calor de hidrogenação, tá bom? Então, eu vou usá-los aqui para os butenos, não só para o cis e trans but-2-eno, mas eu vou usar também para o 1-buteno, para que a gente possa ter ideia da importância, né, da isomeria cis-trans na nossa, né, vida, na análise desses compostos. Então, vamos cá, ó. Nós vamos pegar os butenos, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, o CH2 dupla, CH2, CH3, que é o but-1-eno, tá? E eu vou hidrogená-lo, ok? Na presença do catalisador adequado. Essa hidrogenação é uma reação que vai ser trabalhada lá no finalzinho, mas quando eu hidrogeno esse composto, esses hidrogênios eles são inseridos nos carbonos da insaturação. A dupla deixa de existir e entra um hidrogênio em cada carbono. Quando isso acontece, né, entra um H aqui e um H aqui, eu produzo o CH3, CH2 duas vezes, CH3, que é o butano, não é verdade? E o ΔH dessa reaçãozinha, que eu vou chamar de ΔH1, ele é igual a menos 127 kJ por mol. O que eu estou te mostrando? Que essa, né, hidrogenação de alceno ela é um processo exotérmico. Hidrogenou alceno, energia vai ser liberada na forma de calor. Combinado? Então, o ΔH mostra isso. Esse não é um isômero geométrico, tá legal? Mas ele é um isômero do cis e do trans. Um isômero, nesse caso, de posição, já visto lá na isomeria plana. Agora, nós vamos analisar os dois isômeros que nós já desenhamos, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui com cores diferentes cada uma das equações para que a gente possa destacá-las. Então, eu vou aqui, ó, nesse caso, hidrogenar um outro isômero, ok? Nesse caso, eu vou hidrogenar o isômero cis. Então, eu vou pegar o cis, vou reagi-lo com o hidrogênio e, ao hidrogená-lo, a dupla some e entra um hidrogênio em cada um dos carbonos. O que eu vou produzir? CH3, CH2 duas vezes, CH3. Olha, peraí, o produto é o mesmo. Hidrogenando o but-1-eno ou o cis, né, 2-buteno, nós vamos ter aqui o mesmo produto. E nesse caso o ΔH vai ser de menos 120 kJ por mol. Ninguém tem que decorar esses números não, pelo amor de Deus, tá? Eu os sei de cor, mas ninguém tem que decorar. Isso é dado, eu tenho que fazer uma análise, tá? E agora, se eu pegar o trans e fizer, nesse caso, a sua hidrogenação. Opa, esse é o cis, né? Se eu pegar o trans e fizer a sua hidrogenação, reagir com hidrogênio, nesse caso, o produto obtido vai ser o mesmo, galera. CH2, 2, CH3. Vai entrar um hidrogênio aqui, vai virar, nesse caso, o butano também. Então, o ΔH aqui, que é o ΔH3 para a gente, ele vai ser de menos 115 kJ por mol. Agora, o que eu posso tirar de conclusão ao analisar essas entalpias? É aqui que está a chave da paradinha. Aqui, ó. Vou montar um gráfico de energia potencial, ok? Para a gente poder interpretar. As três hidrogenações são exotérmicas e geram o mesmo produto. Então, nós vamos liberar energia e produzir a mesma substância. Então, aqui nesse gráfico, né, o meu produto está embaixo. Aqui eu tenho o butano, que é o produto. E, obrigatoriamente, se eu vou liberar energia e chegar até o butano como produto, eu, reagente, preciso estar acima dele. Que a reação sendo exotérmica, a energia cai.
não é? Só que eu posso ser este, este ou este. Então, vamos preencher o nosso gráfico. Nós temos aqui 3 possibilidades. Ó. Eu posso ter esse isômero, eu posso ter esse isômero e eu posso ter esse isômero. 2 são geométricos, tá? O azul não é, que é o but1N. Então, o que eu percebo aqui, ó, que esse composto A, que está aqui em cima, ele vai liberar essa energia. O composto B, que está aqui em cima, ele vai liberar essa energia. E o isômero C vai liberar essa energia. E aí, se eu pegar esses dados e colocá-los aqui, quem liberou mais energia foi o but1N. Aqui, ó. Esse é o but1N. Ok? O B é o que libera, né, a energia intermediária, que nesse caso é o cis. E eu percebi que quem liberou menos energia foi o trans. Como é que eu faço a análise gráfica da energia potencial aqui? Se eu tenho o mesmo produto, não é? Sendo produzido nas 3 reações, quem não é? Tinha menos energia, que era o trans, ao reagir, ele vai liberar menos energia para chegar ao produto, porque ele já está mais próximo ao produto. A energia do trans é mais baixa. O cis, não é? Ao liberar energia, produziu o butano, chegou ao mesmo ponto que o trans. E o but1N, ele estava obrigatoriamente mais alto do que os outros, para que ao reagir ele pudesse liberar mais energia. O que nós podemos concluir a partir da análise desse gráfico? Se o but1N tem uma energia potencial mais alta, ele é menos estável. E se o trans tem uma energia potencial mais baixa, o trans é mais estável. Mas entre cis e trans, que é o que nós estamos analisando aqui, ó, entre o cis e o trans é mais estável que o cis. E neste caso, para o but, né, 2N, cis e trans, a diferença de entalpia entre eles é em torno de 5 kJ. Está vendo aqui, ó, 120 para 115. Então, é de 5 kJ. Ai, Cris, então converter o cis no trans é muito fácil. A diferença entre eles é de 5? Não! Eu mostrei no gráfico inicial para vocês. A diferença entre eles é pequena. Só que para que um se converta no outro, eu tenho que quebrar a ligação dupla, a pi. E isso é muito difícil. Então, o cis é estável à temperatura ambiente como molécula cis, o trans é estável à temperatura ambiente como molécula trans, tá bom? Então, entre cis e o trans é mais estável. Agora, por que o trans é mais estável? É o que nós vamos falar agora, tá bom? Então, fazendo essa análise, né, nas estruturas, a gente fecha esse pedacinho, né, e já sabe, né, quase tudo para esses alcenos dissubstituídos. A gente ainda tem algumas propriedades importantes, né, a serem trabalhadas sobre eles, a polaridade, não é? E as interações, portanto, e solubilidade. Mas isso nós vamos ver no capítulo de propriedades físico-químicas, tá bom? Então, aguenta a mão aí. Aqui, ó. Então, lá vamos nós, ó. Por que o cis é menos estável que o trans? Quando a gente desenha as estruturas, ó, desses isômeros, o que eu percebo ao analisá-las? Aqui, ó. O que eu percebo aqui ao fazer a comparação entre eles? Ó, o cis, eu vou ter isso aqui, ó, grupinhos menores próximos, não é? E grupinhos maiores próximos, ok? No trans, eu vou ter grupinhos menores e maiores mais afastados. E o que eu posso, não é, tirar aqui de conclusão? Ô, gente, peraí. Aqui, ó. No caso do cis, esses grupos, eles apresentam uma nuvem eletrônica, né? Todos os grupões aqui, ó, e os grupinhos também, mas os grupinhos não me interessam ali nesse caso, eles apresentam nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica, densidade eletrônica, é onde eu tenho elétrons. Então, se aqui eu tenho uma grande quantidade de nuvem e aqui também, entre essas nuvens eletrônicas, né, nós vamos ter aqui, ó, uma repulsão entre as nuvens. Entre
as nuvens, porque existem mais elétrons próximos uns aos outros. Aqui a repulsão entre as nuvens, ela é maior. Por quê? Porque elas estão mais próximas. Enquanto aqui, ó, essas nuvens mais volumosas, tá? Desenhei tamanhos aqui um pouquinho discrepantes, mas essas nuvens mais volumosas, elas estão mais afastadas, tá? Então a repulsão entre elas é menor. Então, além dessa repulsão, eu tenho ainda o impedimento espacial, não é? Eu tenho aqui essa estruturinha do meu centro rígido, que não permite, não é, variação de ângulo significativa, e eu tenho dois grupos grandes brigando por espaço. Então eu tenho um grupo grande apontado para cá, um grupo grande apontado para cá. Eles se repelem e eles brigam por espaço. Então aqui eu tenho a repulsão e eu tenho também um maior impedimento espacial, que nós chamamos de impedimento estérico, tá? Então, maior impedimento espacial. Isso faz com que a energia potencial do cis seja maior que a energia potencial do trans. Aqui a repulsão é menor e os grupos, né, não brigam por espaço. Aqui, ó, repulsões menores. Repulsões menores. Por quê? Tem menos elétrons, né, nesse grupo do que teria num grupinho maior. Então, repulsões menores, né, e menor impedimento espacial. Impedimento espacial. Se esses grupos aqui, né, se esse grupinho da direita é menorzinho do que esse, eles vão disputar menos espaço, né, do que esses dois grupos maiores, tá bom? Então a estabilidade do trans ela é maior do que a do cis exatamente por causa disso. A diferença de energia para o BUT 2Eno é de 5 kJ, mas claro, quanto mais volumosos esses grupos aqui vão ficando, não é? Maior é a nuvem, maior é a disputa, não é? Por espaço, o impedimento estérico, e aí, claro, a diferença de energia entre eles também vai aumentar, tá bom? Levando em consideração um exemplo mais simples, isso aqui deu para a gente ter noção da importância do estudo da isomeria na geométrica para a nossa vida e para que a gente consiga fazer as questões. Beleza, galera? Então, vimos o primeiro exemplo e agora, na próxima aulinha, a gente vai trabalhar com os alcenos que têm mais de dois grupos substituintes, então são os tri e tetra substituídos, tá bom? E vamos trabalhar também com a isomeria cis-trans nos compostos de cadeia fechada. Combinado, galera? Então é isso. Grande abraço, boa aula e vamos firme que a gente está no caminho certo, rumo à aprovação. Valeu, moçada!